A história de Sarah Dreyfus, o eco da loucura. Sarah Dreyfus não era uma pessoa comum. Ela era uma estudante brilhante, uma jovem promissora com um futuro radiante pela frente. Mas sua vida tomou um rumo sombrio em 1997, quando se mudou para um pequeno vilarejo na Inglaterra, buscando um recomeço depois de uma tragédia pessoal que ela nunca falava. O que ninguém sabia era que Sarah estava fugindo não apenas de seu passado, mas também de algo que a perseguia e algo que se enraizou tão profundamente em sua mente que se tornou impossível escapar. O vilarejo, um lugar tranquilo e isolado, parecia perfeito para alguém que quisesse deixar a dor para trás. Casas de pedra, ruas estreitas e cheias de história, e uma floresta densa que se estendia até onde a vista alcançava. Ali, Sarah alugou uma pequena casa de campo, a mais afastada, escondida pelas árvores, quase como se a própria natureza quisesse isolá-la. O ambiente parecia pacífico, mas, de alguma forma, havia algo errado. Algo que Sarah não conseguiu identificar logo de cara. À medida que os dias passavam, Sarah começou a perceber um padrão estranho em sua nova vida. À noite, quando estava sozinha em casa, ela ouvia passos no corredor. Não era o som comum de uma casa velha rangendo, mas passos firmes, como se alguém estivesse se aproximando. Ela tentou ignorar, convencendo-se de que eram apenas seus nervos, o peso de sua recente perda começando a afetar sua mente. Mas os passos continuaram. E pior, cada vez mais próximos. Em uma noite, Sarah resolveu investigar. Seguindo o som pelos corredores escuros da casa, ela chegou até a velha escada que levava ao sótão. O barulho parecia vir de lá. Com o coração batendo forte no peito, ela subiu, os degraus rangendo sob seu peso. Ao abrir a porta do sótão, algo a fez parar. O ar estava gelado, e a luz tremeluziu antes de se apagar completamente, mergulhando-a na escuridão. Foi então que ela viu. Não uma pessoa, mas uma sombra. Um contorno indefinido, que se movia rapidamente, desaparecendo entre as pilhas de móveis antigos. Sarah recuou apressada, mas o medo já estava instalado. As noites seguintes foram ainda piores. Os passos aumentavam, agora acompanhados de sussurros. Uma voz feminina, baixa e suave, mas cheia de uma dor indescritível, chamando seu nome. Sarah. Sussurrava. Sarah. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O próprio ar da casa parecia carregado de uma presença invisível, mas palpável, que se aproximava a cada vez mais. Certa noite, desesperada, Sarah decidiu ir até a floresta, acreditando que sair de casa e respirar o ar fresco poderia afastar os demônios que atormentavam sua mente. Ela andou até o limite das árvores, onde o silêncio era absoluto. Mas, quando olhou para trás, viu uma figura na distância, parada entre as árvores. Uma mulher. Mas algo estava terrivelmente errado. A mulher parecia desfigurada, seus olhos estavam vazios, e sua pele, pálida, parecia derreter como se fosse carne podre. Sarah tentou gritar, mas sua voz falhou. Ela correu, mas a figura parecia se mover mais rápido, sempre atrás dela. Ela voltou para casa, trancou as portas e janelas, mas sabia, no fundo, que não havia mais segurança ali. O mal já havia se instalado em sua vida, e não importava onde ela fosse, ele a seguiria.
Nos dias seguintes, ela começou a investigar a história do vilarejo, na esperança de entender o que estava acontecendo. Foi então que descobriu que, anos atrás, uma mulher chamada Elisa Marlowe havia morrido em circunstâncias horríveis. Ela foi acusada injustamente de bruxaria e queimada viva na praça do vilarejo. Sua alma nunca havia encontrado paz, e desde então, a lenda dizia que ela se vingava daqueles que ousavam viver na casa onde ela havia sido condenada. Sarah percebeu, então, que havia algo mais do que uma simples vingança espiritual. Elisa Marlowe não queria apenas assustá-la. Ela queria que Sarah sentisse sua dor. Ela queria que Sarah experimentasse a mesma agonia que ela viveu antes de sua morte. Cada passo, cada sussurro, era um aviso de que ela estava mais próxima de ser possuída pela alma da mulher que morreu com tanto ódio. O pior aconteceu quando Sarah começou a ter alucinações. Ela não sabia mais o que era real e o que era produto de sua mente quebrada. Às vezes, ela acordava no meio da noite, com a sensação de que não estava sozinha, e via, em seus pesadelos, Elisa Marlowe caminhando em direção a ela, com os olhos vazios, a boca torta em um sorriso macabro. Mas a realidade se tornava mais insuportável quando, ao acordar, via as mesmas cicatrizes queimadas no corpo, como se Elisa tivesse marcado sua alma. A história de Sarah é uma história de desespero, de uma alma sendo consumida por algo que ninguém pode ver ou compreender totalmente. O que ela não sabia é que, em sua busca para entender o que estava acontecendo, ela havia despertado uma força ainda mais antiga. A verdadeira face do mal não era Elisa, mas o próprio mal que estava enterrado no vilarejo, de algo que aguardava por um novo corpo, um novo ser para habitar e consumir. A história de Sarah termina da mesma forma que começou, com uma sombra que se arrasta pela casa, esperando que alguém mais se aproxime para tomar o seu lugar. Porque Sarah Dreyfus não foi apenas uma vítima. Ela foi a chave para liberar algo que jamais deveria ser libertado.